Abra sua Bíblia no Salmo 122. Nós estamos na série dos salmos de peregrinação. São alguns salmos que o povo de Israel utilizava como cântico no momento que eles iriam para Jerusalém, para se reunirem em adoração, lá no templo, na casa do Senhor. E aí, vimos já o Salmo 120, o Salmo 121, hoje temos o Salmo 122, para seguirmos na série Peregrinando e Cantando. Nós estamos sendo chamados por esses textos para imaginarmos aquela jornada de um judeu que não estava ali em Jerusalém, como que ele se preparava para chegar então até o templo. Muitos estavam ali ao redor, inclusive o próprio Davi, que era o rei e também escreveu esse salmo. Ele estava por lá, estava em Jerusalém, mas ele escreve esse salmo para que também o povo possa refletir sobre o prazer de ir até o templo e até a casa do Senhor para adorar o grande Deus. Então, nessa noite vamos meditar no Salmo 122, que diz o seguinte, vou ler os versículos então, começando com o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar. Senhor, estamos agora com a tua palavra aberta e queremos refletir nesse texto. Que o Senhor nos ajude para que, primeiramente, estejamos com a disposição de adorar o Senhor, concentrados, focados na reflexão e também com os nossos corações abertos para entender a exortação, o desafio, o consolo que a tua palavra nos traz. Nos ajude e que de fato nós adoremos o Senhor como tu és digno. Oramos por esse tempo de pregação para que o Senhor receba também toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. O Salmo 122, ele é um cântico de peregrinação, como nós já falamos. Os judeus costumavam ir para Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festas do povo de Israel. Ou na Páscoa, ou na festa dos tabernáculos, ou no Pentecoste. Eles procuravam ir pelo menos em uma destas, talvez até nas 3, para aqueles que tinham mais condições e assim então faziam aquela viagem. Não era uma viagem solitária. Normalmente estavam em grupos, iam em caravanas. Você pode pensar um pouco sobre isso quando Jesus ainda era uma criança e ele foi para uma dessas caravanas, uma dessas peregrinações para Jerusalém. E o que aconteceu? Ele chegou lá em Jerusalém, teve aquela celebração, a família começa a voltar junto com outros, porque não era sozinho, como eu disse, muitas pessoas indo juntas, e daqui a pouco, cadê Jesus? Cadê o menino Jesus? Enfim, estava lá em Jerusalém, né? Os pais esqueceram dele. Você já teve essa sensação de ser esquecido alguma vez? Eu já. Não faz parte do sermão, mas eu vou contar. Eu estava na pré-escola, com 5 anos de idade, e meus pais, eles combinavam com o vizinho, porque os vizinhos também estavam na mesma escola. Então, uma vez, meu pai ou minha mãe levava, e depois o vizinho buscava, e eles iam se alternando assim. Certa vez, ninguém foi nos buscar, eu e os meus vizinhos. E criança indo embora, ia uma embora, ia a outra embora, ia a outra, e a diretora chegou, olhou para a gente assim, com uma tia, que a gente chamava, né, como até hoje, e falou, e essas crianças? Não sei, vou levar para casa. Aí a gente começou a segui-la, e fomos andando com ela, até que passamos em frente ao prédio que nós morávamos. E aí eu falei, olha, eu moro aqui. Você tem certeza? Tenho certeza, eu moro aqui. Enfim,
sem nenhuma responsabilidade, ela nos deixou na frente do prédio e confiou totalmente no que estávamos dizendo. Mas era de fato a nossa casa ali. Aí tudo bem, já estava um pouco triste porque nos deixaram até aquela hora da noite. Fiquei mais triste ainda quando eu entro em casa, abro a porta e vejo toda a minha família reunida à mesa, jantando e sorrindo. Ninguém tinha lembrado de mim, né? Mas enfim, isso eu já resolvi hoje cedo, conversando com meus pais, para poder falar com vocês a respeito. Não é bom ser esquecido. Mas Jesus teve um propósito. Ele estava ali para mostrar que ele era mais do que uma mera criança. Ele estava discutindo com os mestres. E ali estava porque era uma alegria estar na casa do Senhor. Ele e a sua família foram até lá e naquela festa toda, como já disse, na peregrinação, na romagem, as pessoas estavam voltando para suas casas e não foi fácil perceber a ausência dele naquele momento. O Salmo 122 expressa que o povo de Israel, ele se dirigia para Jerusalém, aqueles que não estavam por lá, como já disse, se dirigiam para a cidade santa para adorar o Senhor no templo. Nesse salmo, então, nós podemos refletir um pouco sobre a busca pela presença do Senhor. Esse salmo expressa esse desejo, essa busca que foi manifestada nessa caminhada do povo para Jerusalém. Este salmo, olhando para ele, nesses 9 versículos, nós podemos notar pelo menos 3 menções de Jerusalém, o que nos ajuda a ver aqui então 3 partes desse texto que nós podemos olhar e tirar lições desses trechos aqui do Salmo, como ele é dividido. Então nós vamos olhar para ele e vamos tirar algumas lições para nossas vidas. Primeiro, note os versículos 1 e 2 e veja aqui a peregrinação como um motivo de alegria. A peregrinação é um motivo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. O que o salmista sentiu? Ele sentiu alegria. O que Davi, escrevendo o salmo, sentiu? Sentiu alegria, entusiasmo. Ele estava empolgado com esse convite de ir até Jerusalém, ou expressando aquilo que qualquer adorador de Deus deveria sentir naquele momento. Uma alegria pela oportunidade de adorar o grande Deus em sua casa, lá no templo. Davi, ele expressa a alegria, o prazer, o contentamento em envolver-se nessa jornada. Ele estava muito feliz e estava querendo que outros também sentissem a mesma alegria. Ele sentiu alegria e queria ser uma pessoa contagiante em sua alegria. Quando que ele sentiu essa alegria? O versículo diz que quando me disseram, ele ficou alegre. Isso mostra que havia um senso ali de comunidade, de relacionamento, de grupo. Então alguém chegou até o salmista, que ele estava ali representando, então mais um daqueles que estavam viajando, e aquele conceito coletivo de adoração o empolgou. Olha, eu fiquei feliz. E é bom ouvir de outros, vamos fazer isso? É bom de ouvir outros, vamos adorar o Senhor? E aqui nós vemos a evidência da satisfação de estar andando com aqueles que têm o mesmo propósito, adorar o Senhor. É bom andar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida. E aqui ele expressa isso. Ele ficou alegre, empolgado, muito feliz, quando disseram a ele, vamos para a casa do Senhor? Vamos adorar o Senhor? Ele estava então feliz pela oportunidade de caminhar com outros dos seus irmãos, outros do povo do Senhor. Ou seja, a jornada para Jerusalém era também uma expressão de fé, era um anseio pela comunhão com Deus e com os irmãos. Ele estava muito feliz. Qual era o destino? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou Jerusalém. A casa do Senhor, Jerusalém, representa mais do que um mero lugar geográfico, ou uma mera cidade física. É o lugar de encontro com Deus.
aquela cidade tinha todo aquele significado para o povo de Israel, pois foi ali que Deus disse que habitaria, ali que ele iria estabelecer a sua casa, a sua morada. Lógico, nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não fica preso a um único lugar, mas simbolicamente eles entendiam que ali era a casa do Senhor, porque o Senhor disse isso várias vezes: eu habitarei em Jerusalém, eu habitarei nesse templo, nessa casa. E o Senhor fala muitas vezes isso ao seu povo. Então era aquele lugar especial, onde o povo experimentava a presença de Deus de forma coletiva. Agora, temos que lembrar algo importante. Casa do Senhor, nesse trecho bíblico e também em todo o Antigo Testamento, não é a mesma coisa de um prédio como nos dias de hoje. A igreja que nós temos aqui, essas paredes, por exemplo, nós podemos até nos referir a ela como a casa do Senhor, mas isso é só para usarmos uma expressão bíblica, mas não é o mesmo sentido, o mesmo significado. Aquela casa do Senhor em Jerusalém era única, por essa razão que o povo de Israel se alegrava em ter a oportunidade de ir até lá pelo menos uma vez ao ano, se ele não morava por lá, porque era o lugar do símbolo da habitação de Deus. Então não é a mesma coisa. Quando você olha para essa igreja que você passa pela frente ou conhece, alguns podem até dizer: vamos à casa do Senhor, mas você entende que não é a mesma coisa. A nossa igreja, essa estrutura, não é o templo do Senhor como era o templo para os judeus. Casa do Senhor, então, aqui significa algo muito específico. Os cristãos de hoje não precisam realizar peregrinações. Os cristãos de hoje não precisam viajar para os lugares santos a fim de adorar a Deus. Por quê? Porque Deus não habita em tendas. Deus não habita em templos. Deus não habita em edifícios construídos por mãos humanas. É o que o texto de Atos, capítulo 7, enfatiza também. Deus não habita em um lugar específico, como ele ensinava para o povo de Israel no Antigo Testamento. E onde ele chegou? Onde o peregrino estava chegando? Veja no versículo 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Ou, nossos pés já se encontraram dentro de suas portas, ó Jerusalém. O salmista então descreve aqui a sua chegada. É bom ir até a casa do Senhor, é bom chegar aqui. Eles estão entusiasmados por esse momento, por essa experiência que vão ter diante da presença do Senhor. Veja comigo 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. 2 Crônicas 6, 6. Diz assim: mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Aqui é Deus falando para o povo de Israel. Ele escolheu Jerusalém. Então, note a alegria que o salmista está expressando. É bom chegar aqui, é bom estar aqui, sabemos que Deus disse que habita aqui, nós cremos nisso, então havia uma grande empolgação. Algumas aplicações para nós, nesses primeiros 2 versículos. Pense um pouco. O que causa alegria ao seu coração? Existem pessoas que se alegram com diversas coisas, como algo que é muito passageiro, algo que é uma alegria momentânea, se alegra com algum presente físico, material, mas também poucas vezes se alegra com aquilo que deveria realmente alegrar o seu coração, como por exemplo ter uma relação com Deus próxima, pessoal, buscar a presença do Senhor, no sentido que sabemos que Ele está presente em todos os lugares, sim, mas nós queremos nos relacionar com Ele. Será que você tem alegria, ao sermos bem específicos, ao sair de casa para chegar aqui em um culto, por exemplo? Há uma empolgação da sua parte? Ou você tem caído no grande erro de viver uma vida automática, mecânica,
de que domingo é mais um domingo qualquer e você já tem um ritmo de vida que faz você chegar aqui porque você não vai para outro lugar mesmo. Isso é perigoso. Nós temos que tomar cuidado com o tédio da vida cristã. Precisamos lembrar que o dia do Senhor, o domingo, o dia que Cristo Jesus ressuscitou, é um dia especial para nos reunirmos, para ver assim tantos irmãos, tantas famílias e para adorarmos a Deus. Se alegre com as coisas do Senhor. Se alegre com o privilégio de poder cantar e adorar. Se alegre por ter tempo para fazer devocionais, ler as Escrituras. Se alegre por ter um momento especial de busca da presença de Deus. Como você reage ao ser convidado a se aproximar do Senhor? O texto diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Houve uma alegria do salmista em ouvir um convite especial. Quando alguém te convida para ir ao culto, para fazer uma leitura bíblica, para fazer uma oração, para ter algum momento de devoção, qual é a sua resposta? Eu já ouvi, infelizmente, gente dizer, mas tem gente que parece que é tão fanático, toda hora quer falar alguma coisa de Deus. Se isto é ser fanático, entenda, Deus quer fanáticos na vida com Ele, de busca de relacionamento com Ele. Pessoas que têm prazer de falar de verdades bíblicas, de orar, de falar dos textos da palavra, de estar presente em cultos, de estar em comunhão. Isso é importante. Se o seu coração não tem se alegrado com as oportunidades de adoração ao Senhor, tome cuidado. Não permita que o tédio esfrie o seu coração, porque isso faz com que pessoas comecem a faltar um culto e falta outro, vai se afastando de pessoas, e aí começa a inventar desculpas. A igreja lá é assim, a igreja lá é chata por isso, as pregações lá são assim, não sei o quê, quando na verdade isso aí é simplesmente uma tentativa de justificar a falta de empolgação com o Senhor. Não é a igreja que é o problema, é a falta de interesse dessa pessoa por adorar e buscar a presença do Senhor. O desejo que nós devemos ter por cultuar ao Senhor deve ser um interesse contínuo e com a certeza de que por mais que o busquemos, nunca nos daremos por satisfeitos no sentido que, já está bom, né? Eu não preciso mais. Não, a adoração é algo tão especial que quanto mais adoramos a Deus, mais queremos adorá-lo. É mais prazeroso estar envolvido com o nosso Deus. O coração do adorador nunca se dá por satisfeito, porque quer sempre estar na presença do Senhor. E por fim, aqui nessa parte, você tem desenvolvido um relacionamento com pessoas que têm o mesmo entusiasmo que você? Você tem contagiado pessoas com o seu desejo de louvar o Senhor? Ou você tem dado muita atenção, parado para ouvir vozes que te convidam para fazer outras coisas que te enfraquecem? Lembre-se, verdadeiros amigos são aqueles que te levam para mais perto de Deus. Amigos não te afastam de Deus. Amigos te levam para mais perto de Deus. Vamos notar um outro ponto aqui desse salmo. Agora os versículos 3 a 5. A peregrinação proporciona unidade. Veja o que diz o versículo 3. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Aqui nós notamos a admiração, mais uma vez, do adorador, do salmista, do escritor Davi. Ele diz, Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida. Os peregrinos, eles deveriam admirar a beleza física, sim, de Jerusalém, mas entendendo que ela tem um propósito dado por Deus. Não só para ser bela, como uma cidade, enfim, construída com materiais bons, bonitos e coisas assim. Mas aquela cidade proporciona algo muito especial. É uma cidade construída como uma cidade bem sólida. O que há de tão especial em Jerusalém? Jerusalém, antes de ser conquistada por Davi, se chamava Jebus. Era habitada pelos jebuseus. Ficava na região chamada de Monte Sião. E ali, Davi estabeleceu
o templo, ou onde deveria Deus habitar, né, como ele tinha dito, Deus habitaria naquele monte, no Monte Sião, e assim a cidade de Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi, a cidade da habitação do Senhor. Jerusalém significa praticamente fundamento da paz, o nome Jerusalém. Aquela cidade era especial. Agora veja a gratidão do peregrino ao admirar então essa cidade e a sua existência. O versículo diz, agora no versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Tem uma explicação geográfica. Jerusalém era uma cidade, até hoje, né, uma cidade elevada, um certo monte. Então quem estava ao redor tinha que subir para Jerusalém. E a cidade é estabelecida em um monte, não numa montanha, mas em um monte. Se você estudar um pouquinho a geografia de Israel, vai logo perceber que aquela região ela é formada por diversos montes. O Monte Sião, onde está ali o templo, ou estava o templo, e hoje não está lá o templo de Israel, mas ao lado tem um outro monte, o Monte das Oliveiras, também muito conhecido na história dos evangelhos, porque Jesus estava ali e foi direcionado, então foi se direcionando até Jerusalém. Enfim, são várias montanhas pequenas. Aqueles que estavam indo para lá estavam subindo. E um outro detalhe, a entrada do pátio do templo era formada por degraus. Por isso que esses salmos, além de serem conhecidos como salmos de romagem ou de peregrinação, também são chamados de salmos dos degraus. Porque na entrada do templo, no pátio do templo, aqueles degraus faziam com que o povo ia subindo e lembrando então, possivelmente, de cada um dos salmos que nós temos aqui, esses 15 salmos. E eles subiam os degraus para entrar no pátio do templo. Parte desses degraus existem até hoje. Ali no que existe em Jerusalém, você ainda pode contemplar os degraus, parte desses degraus ainda existentes. O que é muito interessante, porque comprova toda essa construção, toda essa história de Israel. E se um dia você tiver a oportunidade de ir até lá, antes do milênio, porque no milênio você vai, não é? Você vai estar lá, crente no Senhor Jesus, mas se você puder ir um dia antes, né, vale a pena conhecer, para você ver as escrituras de forma mais vívida. Você vai lendo os textos e vai entendendo onde aconteceu cada uma dessas coisas que o texto bíblico explica. Jerusalém é um reflexo da esperança do povo de Deus em ter uma adoração em unidade com outras pessoas, com o povo. Por isso que o texto diz que as tribos do Senhor, o povo de Deus, como convém a Israel, eles iam lá para quê? Para que em unidade rendessem graças ao nome do Senhor. É interessante ver essa expressão, render graças ao nome do Senhor, porque ela expressa o entendimento de que tudo o que acontece em nossas vidas vem do nosso Senhor. Por isso devemos tributar graças, devemos expressar gratidão, devemos reconhecer o agir dele. E aquele povo então deveria estar lá para render graças, louvar o Senhor. Assim vemos que o povo estava feliz em ir para Jerusalém, não para chegar lá por uma questão mística, para conseguir alguma bênção especial. Não estavam interessados em ir ao Monte Sião para que as suas orações fossem respondidas. Não estavam interessados em chegar lá para saírem com uma bênção. Como tem gente indo para Jerusalém nos dias de hoje, com esse misticismo na sua viagem. Se eu chegar em Jerusalém, vai resolver todos os meus problemas. Se alguém for, por favor, coloque o meu nome lá no Muro das Lamentações. Né? Já viu isso? Né? Então, se for lá, me traz um pouquinho de água do Rio Jordão. E essas coisas todas aí que são puro misticismo religioso. Mas o povo estava indo ali para render graças. Isso nos leva a pensar também em algo muito importante. Quando adoramos a Deus,
quando realmente estamos adorando a Deus, o nosso propósito é muito maior do que buscar um benefício. Nós queremos louvá-lo, reconhecê-lo, elogiá-lo, exaltá-lo pelo Deus que Ele é e pelas bênçãos já recebidas. Cuidado, nós podemos cair no grande erro de achar que adorar a Deus é ir até Ele só para pedir coisas. Sim, Deus nos abençoa, Deus nos permite pedir coisas a Ele, Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas, se você é um adorador, que na verdade é mais uma pessoa que pede e não o adora, está alguma coisa desequilibrada no seu coração. Adore, renda graças. E basta você pensar no seguinte, de forma muito prática: como têm sido suas orações nos últimos dias? Quanto da sua oração tem obrigado, Senhor? Quanto tempo da sua oração tem te dou graças, Senhor? E quanto da sua oração tem me dê isso, me dê aquilo, faça isso e aquilo outro? Podemos pedir, mas precisamos também ter corações de adoradores que louvam o Senhor e são gratos a Ele. O povo chegava em Jerusalém então para render graças em unidade, e há uma confiança também expressa pelo peregrino. Versículo 5: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Davi vê Jerusalém como o centro da justiça. No mundo cheio de problemas de injustiça, ali é um símbolo do governo de Deus. Também ali é o local onde estava o trono da casa de Davi. Sua confiança não é na justiça deste mundo. Sua confiança é na justiça do Senhor. Sua confiança, inclusive, está na linhagem do trono de Davi. Aquele que seria mais tarde chamado de filho de Davi. Aquele que nós conhecemos como Jesus. Então, havia uma importância de entender aquele local como um trono que deveria ter o seu rei para todas as gerações. Por muito tempo, a casa de Davi ficou sem um rei, até que Jesus viesse ao mundo, para ser identificado como o filho de Davi, o rei de Israel. E é esse Jesus que realmente pode transformar nossas vidas. É ali que deve estar a nossa confiança, na pessoa do Senhor Jesus. A presença de Deus é uma experiência coletiva. Vamos juntos adorar o Senhor. É por isso que gostamos de falar da importância de conversar uns com os outros, de ter comunhão uns com os outros, de cantarmos juntos. Não há nada tão maravilhoso como o louvor coletivo. Se você é como eu sei que tem gente que canta muito melhor que eu, e é fácil isso, né? Mas cantar sozinho é tão difícil. Mas cantar com outros irmãos, parece até que a nossa voz melhora. E assim a gente faz com mais alegria ainda. Devemos nos alegrar com a experiência de adoração coletiva e ter a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, como havia uma confiança de Davi com a cidade dele, a cidade do Senhor, do nosso Deus, e que dela o trono não se afastaria. Vamos para a última parte. A peregrinação gera desejo pela paz. Nessas três partes do texto, nós notamos a palavra Jerusalém. E aqui, nos últimos versículos, de 6 a 9, nós também encontramos uma outra palavra repetida. Note, dê uma olhada e veja qual é essa palavra. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Qual é a palavra comum? Paz. Paz. Assim podemos notar que a peregrinação gera desejo pela paz. O desejo pela presença de Deus gera o desejo pela paz. Nós notamos então aqui um reconhecimento de que Deus é a fonte da paz. É por isso que o versículo 6 começa: orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. O que o texto expressa é que paz não é
um resultado meramente de acordos políticos. Paz não surge como um mero acordo entre líderes de governos. Paz é algo que Deus dá àqueles que pedem a Ele. Deus é que dá a paz para aqueles que precisam. Portanto, o incentivo, a exortação do Salmo é: orem pela paz de Jerusalém. E muitos têm usado essa expressão nos dias de hoje. Muitos têm falado sobre orem pela paz em Jerusalém, especialmente nesse tempo de conflitos que aquela região tem tido já há muitos anos, mas agora foi um pouco mais intenso no último ano e pouco. Talvez você tenha visto essas notícias do acordo de cessar fogo naquela região, tenha visto até os reféns sendo soltos aos poucos, e numa troca absurda, a cada 3, 4 reféns soltos se libera quase que 20 terroristas, e aí a mídia internacional não fala sobre isso, simplesmente dá a entender que quem está errado é Israel, que é uma força desproporcional e isso, mas ninguém fala daqueles que estão presos lá, daqueles que não podem ver suas famílias, daqueles que, como um desses que foi liberto, saiu achando que iria rever sua esposa e filhas, quando na verdade todas tinham sido mortas e ele não sabia. Ah, mas Israel está usando força desproporcional. Eu acho que o discurso sóbrio das organizações mundiais seria: Hamas está com os reféns, eles têm que soltá-los. Mas ninguém faz essa pressão, tem notado isso? Porque o mundo está no controle daquele que nós vimos na nossa pregação de Apocalipse. Um sistema de governo, um sistema político que vai dominando os pensamentos ao ponto de se achar normal ter um monte de refém que não é liberado. É normal, deixa eles lá, mas é normal, porque esse mundo está no maligno, e as coisas se intensificarão, vão piorar. Quando nós vimos lá toda aquela história que vimos no livro de Apocalipse, nós entendemos muito bem o que há de acontecer. Mas a oração aqui é: orem pela paz de Jerusalém, não só para que não haja conflitos, mas porque com paz naquela região é possível chegar mais vezes à casa do Senhor. O salmista tem o desejo de continuar indo para Jerusalém. O salmista expressa o desejo de poder chegar lá mais vezes, porque é prazeroso adorar o grande Deus. É muito especial estar ali, naquele local que Deus disse que era a sua casa. Então, orem pela paz, para que a gente possa fazer viagens para lá. Orem pela paz, para que a gente consiga nos reunir naquele local. Orem para que a cidade continue existindo, para que possamos adorar o Senhor ali. A paz de Jerusalém, ela é vista também como um reflexo de bênção para aqueles que desejam o seu bem. Que sejam prósperos aqueles que amam, que a amam. Há um desejo de paz por Jerusalém, há um desejo de paz para aqueles que amam essa causa, a adoração do Senhor. O povo de Deus deveria amar o local da habitação de Deus e deveria também amar aqueles que adoram o Senhor ou que têm desejo de conhecê-lo. E hoje? Hoje a igreja, os cristãos, devem desejar estar um dia congregado com todos que são cristãos e que já foram cristãos de todas as épocas. O nosso desejo é um dia também nos reunirmos como a igreja do Senhor, para, de acordo com o Apocalipse de novo, cantarmos como igreja, como um único povo, adorando o Cordeiro, diante do nosso Deus, aguardando a nova Jerusalém. Que tenhamos esse desejo de um dia estarmos todos juntos, inclusive com os santos do passado, crentes dos séculos passados, todos reunidos para louvarmos o nosso grande Deus. Vê também no versículo 8, um desejo de bênção para que toda a comunidade se beneficie. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você, Jerusalém. O desejo pela paz é para que haja mais oportunidades de adoração, haja mais oportunidades de comunhão, haja mais oportunidade de envolvimento como o povo adorando o Senhor. É mais do que um interesse pessoal. O que mostra também algo interessante na verdadeira adoração. Quando adoramos a Deus, nós não queremos só
bênçãos para nós. Nós desejamos o bem de outras pessoas. Por exemplo, quando nós oramos, não deveríamos orar apenas para que os nossos pedidos fossem atendidos, mas deveríamos sempre orar de forma intercessória, pedindo pelos nossos amigos e por nossos irmãos. Fazendo a mesma aplicação, quanto do seu tempo você tem investido para orar por outras pessoas? Quantas pessoas estão na sua lista de oração, se você tem uma lista assim? Por quais pessoas você tem orado semanalmente? Que para você expressar a sua dependência do Senhor, mas a sua alegria de ver outros irmãos também sendo abençoados e prósperos no seu viver. Só como um incentivo para você. Eu tenho uma lista de alguns temas. E dessas listas surgiu alguns anos atrás, lá em São Paulo, numa época que a chikungunya estava em grande expansão, né, no país. E lá em São Paulo se falava muito disso, e as grávidas estavam com grandes temores por conta do que podia acontecer com os seus bebês. Naquela ocasião, comecei a orar por todas as grávidas que eu conhecia. Até hoje eu oro por grávida. E dessa igreja aqui, gente, que lista grande. Eu oro ali, ó, praticamente todos os dias. Todos os dias. É pela mãe, pela gravidez, pela bebê ou pelo bebê, pelo pai, não sei o quê, praticamente todos os dias. Tem uma que não é daqui, mas eu oro todos os dias, um pouco mais intenso. Ela se chama Fernanda, mora lá em Paranavaí, está grávida, é minha filha, não é? E estou aguardando a Malu. Então eu oro por ela. Mas eu oro por outros aqui, de vez em quando eu falo para as irmãs, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por vocês. Quais são as suas listas de oração? Por quem você ora? Cuidado, não permita que a sua vida de adoração seja tão voltada para você mesmo. Adore o Senhor, deseje o bem dos seus irmãos, ore por eles. Devemos lembrar que apesar de tantas guerras e conflitos lá na atual Jerusalém, um dia a paz será definitivamente estabelecida em Jerusalém através da vinda do Messias. Essa paz um dia virá para resolver tudo. A verdadeira paz de Jerusalém só será plenamente realizada na consumação do reino de Cristo. Então, dias difíceis virão, até a volta do Senhor Jesus. Mas Cristo trará na sua segunda vinda a paz que o reino dele terá aqui neste mundo. O reino de justiça e paz. A paz que o povo de Deus deve desejar não é uma paz meramente temporal. Devemos, como povo de Deus, desejar aquela paz eterna em Cristo Jesus, aquele que é chamado de o príncipe da paz. A oração pela paz de Jerusalém aponta para a esperança do retorno de Cristo, que estabelecerá a paz perfeita e eterna. Orar pela paz em Jerusalém é, de certa maneira, orar pela volta do Senhor Jesus. Ele que vai estabelecer a paz que aquela região e todo mundo precisa. O Salmo 122 expressa a alegria de estar na presença do Senhor. Também expressa a alegria da adoração em comunidade. O Salmo 122 mostra que devemos ter a alegria de buscar a presença do Senhor com outros irmãos. Este salmo também nos direciona para a esperança de aguardarmos a volta do Senhor Jesus, pois Ele é o príncipe da paz. Deixe-me ler também duas passagens para concluirmos nossa reflexão dessa noite. Primeiro é João 14,6. João 14,6, talvez você saiba de cor. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o acesso à casa do Pai. Ele é o único acesso à presença de Deus. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Que essa alegria também seja forte em nossos corações por saber que um dia estaremos na casa do nosso Deus. Não uma cidade meramente terrena, mas um dia estaremos com o nosso Deus. E Hebreus capítulo 4, 14 a 16, também diz: tendo, pois, Jesus
o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, a casa do Senhor celestial, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, aproximemo-nos da casa do Senhor, do trono do Senhor, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Dias difíceis podem ser amenizados quando nós buscamos a presença do Senhor. E Cristo é aquele que abriu esse acesso para nós. Não precisamos fazer peregrinações como os judeus faziam, indo até Jerusalém para sentir a grande alegria de adorar o nosso Deus, porque hoje já temos esse acesso ao nosso grande Deus. Alegria em sua presença. Como você tem buscado a presença de Deus? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente grato por poder estar com Ele? Renove sua alegria ao Senhor hoje, buscando sua presença com um coração grato. Em um mundo dividido, como você conhece bem, que é o nosso mundo, a igreja do Senhor tem que cultivar a verdadeira unidade. Lembre-se de que em Cristo todos somos parte de um só corpo. E nós devemos promover paz e harmonia para adorarmos juntos aquele que é o grande Deus. Oremos. Senhor, é especial poder lembrar que um dia estaremos na Tua presença. Nos céus, com o Senhor Jesus, com todos os nossos irmãos que creem e já creram no Senhor Jesus, que hoje já estão com o Senhor. Pai, nós aguardamos esse grande dia. Oramos pela paz de Jerusalém, agora que realmente tem sido dias difíceis, oramos pela paz daquela nação, mas oramos pela paz que Jesus trará. Oramos pela volta do nosso Senhor Jesus, para que o seu reino seja implantado aqui. Maranata, vem Senhor Jesus. E também, ó Deus, que nós tenhamos essa alegria de cantar, de adorar, de orar, de buscar a Tua presença a cada dia. Que assim seja. No nome do nosso Salvador. Amém.